Olá, eu sou a Lili Café, você já sabe, arte educadora e educadora de cidadania do Lar de Fátima, Núcleo Planalto. Tudo joinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aí voltando aos poucos, né? Eu tô muito contente. E eu trouxe para vocês, hoje, aquela minha série favorita, As Grandes Mulheres da História. E hoje a gente vai falar de um personagem muito rico que eu conheci há pouco tempo. Uma personagem que venceu grandes preconceitos, que foi muito inteligente, que conseguiu dar a volta em uma sociedade machista. Muito interessante, né? Quer conhecer? Quer? Nem imagina, né? Não, essas você não vão acertar quem é, não. Então vem conhecer, vem. Vem para mais um Lar de Fátima na web. 1, 2, 3, 4. Hoje vamos contar uma história quase de conto de fadas, onde uma moça escravizada e vendida a um harém se tornou a mulher mais importante do mundo. O nome dela? Hürrem. Grande nome no Império Otomano. O Império Otomano, que foi um dos impérios mais longos da história, dominou o mundo de 1299 a 1923. Nasceu do sultanato muçulmano desenvolvido na região da Anatólia, conhecida como Ásia Menor, onde se localiza a atual Turquia. E fazendo o Império Otomano tomar o seu auge, conhecemos a Sultana Hürrem, a grande imperatriz oriental. É assim que os historiadores a definem, também chamada de Roxelana, a escrava que conquistou o coração do sultão Solimão, o Magnífico, e se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo. Sua inteligência e astúcia tiveram grande influência sobre o sultão, que governou o império de 1520 a 1566 e expandiu o seu poderio pela Europa, Ásia e África. Essa mulher conseguiu quebrar várias regras da época. E como ela conseguiu se libertar da escravidão e se tornar tão poderosa? Conhecida no Ocidente como Roxolana, Roxana ou Rossa, por causa do seu cabelo ruivo, ela teria nascido em 1500, mais ou menos. Era ucraniana e filha de um sacerdote ortodoxo da Igreja Católica. Foi sequestrada por bárbaros e vendida como escrava para o harém do sultão Solimão. Fontes polonesas e ucranianas juram que ela era altiva, esguia, alta, ruiva e exuberante. Já as fontes venezianas dizem que se tratava de uma beleza modesta, mas de uma mulher muito agradável, feliz e encantadora por sua simpatia. O que deve ser verdade, pois o sultão Solimão, assim que a conheceu, pela dificuldade da língua e por suas convicções religiosas e patriotas, a batizou como Hürrem, que significa a sorridente, a que faz sorrir, a que traz felicidade. Alguns historiadores dizem que o seu nome era Anastácia Lisowska, outros que o primeiro nome era Alexandra. Logo que se conheceram, o sultão e Hürrem se apaixonaram. Nesta época, o sultão já tinha uma favorita, Maidebran, mãe de seu filho primogênito, Mustafa. Hürrem, além de muito bonita, era muito inteligente e se aproveitou dos ciúmes da concubina Maidebran para se livrar dela. A provocou e, como resposta, Maidebran se lançou contra ela, desferindo vários arranhões em seu belo rosto. Mais tarde, quando o sultão pediu que levassem Hürrem até ele, ela se negou a ir, despertando a sua ira. E quando foi ver o que se passava, descobriu que ela estava com o rosto ferido e por isso envergonhada. Disse-lhe que não queria que ele lhe visse assim tão feia e desfigurada, e quem tinha lhe desfigurado, lhe agredido, era a sua esposa Maidebran. O sultão, assim, expulsou a concubina do palácio e Hürrem ficou com o sultão, teoricamente, só para ela. Eu falo teoricamente porque o sultão, como vocês sabem, como eu falei desde o começo, tinha um harém de mais de 100 mulheres à sua disposição e podia namorar com quem quisesse. Porém, Hürrem, muito esperta, se converteu ao islamismo, conquistou definitivamente o coração de Suleimão, disse que não poderia mais namorar com ele enquanto não fosse casada, conseguiu se casar legalmente, se tornando a primeira esposa do sultão, e fez com que ele desistisse de todas as outras mulheres,
se tornando monogâmico, ou seja, aquele que tem só uma mulher, o que não é comum na sua religião e na região onde morava, e principalmente no período em que viveu. E foi com inteligência, astúcia, paciência e sem grandes enfrentamentos que Hürrem foi de escrava a sultana do Império Otomano. Mas nem tudo eram rosas. Desde a expulsão de Mahidevran, os políticos, as pessoas que cercavam a Vossa Majestade, começaram a se incomodar com a influência da ex-escrava e agora esposa sobre o sultão. Um deles era Ibrahim, amigo e poderoso embaixador grão-vizir do sultão em vários rincões do império. Mas a jogada, a conspiração que ele tramou contra Hürrem terminou mal e ele foi assassinado em seu quarto no palácio de Topkapi em 1536, provavelmente por ordem do próprio sultão. Hürrem deu à luz a 6 filhos do sultão, 5 meninos e uma menina. Hürrem acumulava poder enquanto gerava filhos. No império, quem herdava o trono não era o filho mais velho, e sim o mais forte. E todos apostavam que o herdeiro seria o próprio Mustafá, o filho que Solimão havia tido com sua antiga concubina. No entanto, Hürrem conseguiu convencer o seu marido de que Mustafá estava conspirando contra o próprio pai. Solimão então mandou matar o filho. Trágico, não é? E nesse momento você deve estar pensando que a Hürrem é uma pessoa horrorosa, uma mulher que seduziu o pai, que fez o pai matar o próprio filho, mas não é bem assim. Tudo naquela época era muito grave. As punições sempre terminavam em morte. E Hürrem temia pela vida dos seus filhos e tentava protegê-los a qualquer custo, pois existia uma lei do fraternicídio, que é o que? Assassinato entre irmãos, em que a lei permitia que um irmão matasse outro pela sucessão ao trono. Tanto que antes da morte de Mustafá, Hürrem perdeu seu primeiro filho também, o príncipe Mehmed, que na época era o favorito ao trono. A lenda diz que Mehmed foi ferido com uma espada e durante o seu tratamento, num corte superficial, Mahidevran encomendou a sua morte, pedindo para que o médico lhe contaminasse com uma doença mortal, da qual ele veio a falecer. Em meio a conspirações e diversas tentativas de assassiná-la, Hürrem sobreviveu e reinou grandemente. Por muitos anos, historiadores a descreveram a partir dos preconceitos e de uma perspectiva patriarcal, como uma sedutora, malvada e caça-dotes. Ela não era uma mulher que se contentava apenas em ser esposa do imperador e mãe de seus filhos. Como primeira-dama, ela participou de diversas ações e decisões governamentais, como construção de escolas religiosas, uma mesquita e principalmente de hospitais para mulheres. Ela participou da política do sultanato com muita destreza, com a aprovação do Solimão, que sabia usá-la como uma arma de simpatia, diplomacia e sedução para abrir portas para o seu governo amigavelmente. Com um sorriso, ela derrotava governadores e grão-vizirs que se colocavam entre ela e o sultão. Hürrem morreu com aproximadamente 58 anos, de doença desconhecida, e foi enterrada sob todas as honras em uma mesquita que levou o seu nome. E essa foi a vida da nossa personagem das grandes mulheres da história de hoje, Hürrem, de escrava, a grande imperatriz do Oriente. E aí, gente, se encantou de amores pela nossa heroína? Ela não é demais? Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, amei estar aqui com vocês. E até semana que vem.